Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ações de bancos que são baratas, pagam altos dividendos e dentre elas nós iremos fazer uma batalha de dividendos. Iremos analisar qual delas no ranking pagam mais dividendos no período de 1 ano, 3 anos e 5 anos. Qual seria a margem de segurança de cada uma delas e como é que elas se comportam de acordo com esse ranking. Então, a única coisa que eu te peço já de início é que você deixe o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. A gente vai analisar alguns pontos interessantes. Primeiro, nós iremos observar a nossa ferramenta Descontex de cada uma das ações e identificar se no gráfico existe algum ponto interessante de entrada ou, se não existe, qual foi a última vez que o nosso gráfico identificou um bom ponto de oportunidade em cada uma dessas ações. Vamos analisar também alguns critérios bem importantes fundamentalistas dessas ações e quando nós adentrarmos na seção de rankings, iremos analisar 2 dos 3 rankings disponíveis nessa plataforma. O primeiro deles é em relação ao valor intrínseco de acordo com a fórmula de Benjamin Graham. Iremos observar como essas ações permanecem nesse ranking e qual seria o upside, o potencial de valorização, assim como o valor intrínseco, preço justo de acordo com este método. E o segundo ranking que nós iremos observar é em relação aos dividendos e margens de segurança de acordo com cada um desses períodos. Beleza, pessoal? Então, vamos embora para a primeira ação da lista. A primeira ação da nossa lista é o Banco Itaú, simplesmente um dos maiores bancos da América Latina. Não gera só receita no Brasil, apesar de ser a maior parte, mais de 93%. Entretanto, ainda nós temos, em segundo lugar, um pouco mais de 3% no Uruguai. Em terceiro lugar, nessa partezinha amarela aqui, nós temos o Paraguai. E em quarto lugar dessa geração de receita, temos também o Chile. Nos negócios que o banco gera receita, a maior parte são nos juros e similares. Em segundo lugar, prestação e serviços. Em terceiro, seguro e previdência privada. De código ITUB4, nesse momento, o banco está custando R$ 34,42. Nos últimos 12 meses, se valorizou mais de 19%. Está com seu preço sobre o lucro abaixo de 9 vezes, um PVP 1,68, ou seja, o mercado tem essa tendência de pagar mais pelo patrimônio Banco Itaú. E na questão de dividend yield, nos últimos 12 meses, nós temos um valor de 6,83%. Analisando o nosso método Descontex, notem que nesse exato momento, onde está a nossa cotação atual da ação ITUB4, não está apontando um bom ponto de entrada. Só lembrando que esse gráfico, esse método, ele leva em consideração critérios técnicos e fundamentalista para nos avisar os melhores momentos para adquirir uma ação e não pagar caro nela. Claro, quando a gente entende os seus fundamentos. Ok, pessoal? Nenhum método que eu vou apresentar aqui, nenhum ranking, ele deve ser analisado de forma individual para qualquer tomada de decisão. Beleza? Então veja, a última vez que apontou nesse método um bom ponto foi quando o ITUB4 estava custando, no dia 3/6/2024, R$ 30,89. Aqui sim, quando nesse método uniu os 2 critérios técnicos e fundamentalista, nos apontou um bom ponto de entrada interessante e de boa oportunidade para comprar esse banco. Beleza? Então, ó, só lembrando também, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros, tá? Analisando alguns indicadores fundamentalistas, notem o seguinte: o primeiro indicador que nós iremos analisar é em relação ao payout, que nesse momento está em 58,95%. Um bom payout para essa ação e para quem não sabe, payout está ligado diretamente a lucro líquido. Eu já falei muito aqui para vocês. Toda vez que a gente lembrar de payout, a gente tem que remeter diretamente a lucro líquido, ok, pessoal? Sendo assim, nós entendemos que uma ação que tem um bom payout, muitas vezes, ela geralmente é bem lucrativa e distribui mais proventos para o acionista. A tendência dela fazer essa distribuição é maior. Entretanto, para tudo há um alerta. Por quê? Não quer dizer que, se esse payout for um valor muito grande, por exemplo,
acima de 100%, não quer dizer que essa ação é muito boa ou melhor que outras que distribui, por exemplo, 40% de payout. Isso não quer dizer, tá, pessoal? Porque muitas vezes algumas empresas distribuem muitos proventos para o acionista, o que consequentemente vai fazer com que o acionista fique feliz, porque quem não quer ver mais dinheiro caindo e mais dividendos de uma ação na sua conta. Entretanto, a gente precisa entender por que essa empresa distribuiu tanto. O que é que está acontecendo? Sabe aquele ditado que diz assim, ó, desconfie quando a esmola é muito grande? É exatamente isso. Muitas vezes a empresa distribui parte do seu caixa que poderia estar investindo e reinvestindo nela mesma para crescer a longo prazo e gerar mais na frente maior valor tanto para a empresa quanto ao acionista. Então, presta muito atenção em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Outra questão também interessante em relação à margem líquida, que nesse momento está em 12,23%. Uma boa margem líquida. Eu particularmente gosto acima de 10%, já considero uma margem líquida ok, beleza? E para quem não sabe, observar a margem líquida é interessante porque nos diz quanto da receita está sendo convertida em lucro. Outro indicador, pessoal, não menos importante, principalmente para a ação de banco e seguradora, é em relação ao ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Nesse momento, o ROI do Banco Itub4 é 19,38%. E para quem não sabe, o ROI, em simples palavras, quanto a empresa gera de lucro usando o dinheiro dos acionistas. Então, se você for ligeiro no pensamento, identificou o seguinte: opa, Beca falou de payout, margem líquida e ROI. E qual é o ponto de interseção entre esses três indicadores? Qual foi a palavrinha em comum que eu falei desses três indicadores? Se você respondeu sobre lucro líquido, acertou. Por isso, entendam como esse lucro líquido é importante quando a gente analisa uma ação de banco. Não só banco, outras ações também, mas como a gente está tratando aqui o setor bancário, prestem muito atenção nessa questão de lucro líquido. E ainda, falando de lucro líquido, como a gente falou em lucro, outro fator importante é em relação ao CARG de lucros em 5 anos. No caso do Itub4, essa porcentagem de crescimento é 7,51%. Observando agora o ranking do valor intrínseco, de acordo com a fórmula de Graham, o Itub4 está no ranking 97 das mais de 200 empresas analisadas na plataforma. Notem que o preço justo, de acordo com Graham, é R$ 44,39, tendo dessa forma uma margem de segurança de 28,97%. Nós iremos preencher esse ranking e observar os 4 lugares do pódio onde é que essa ação de banco se encontra. Beleza? Vamos lá. Observando agora o Itub4 muito mais na questão de dividendos, notem o seguinte: no período base de 5 anos, de acordo com preço teto e margem de segurança baseado em 6% de décimo Bazin, nós temos um preço teto para esta ação de R$ 19,02. Dessa forma, como o valor atual está mais de R$ 34, nós não temos margem de segurança baseado nesse método de dividendos, até porque a porcentagem do yield médio anual do Itub4 é 3,31%, o que não satisfaz a porcentagem de décimo Bazin. Entretanto, ainda, se nós ativarmos o LPA e o payout, notem o seguinte: mesmo tendo essa porcentagem de dividend yield abaixo do que preconiza décimo Bazin, o Banco Itaú ele vem crescendo em relação ao seu LPA, ao seu lucro por ação. Um ponto também muito importante a ser observado. Ainda falando em dividendos, o Itub4 é uma daquelas ações que paga proventos todos os meses. De janeiro a dezembro, você vai ver dinheiro pingando na sua conta do Banco Itaú. É em torno de 1 centavo por ação todos os meses. Entretanto, alguns períodos, essa ação paga um pouco mais aos seus acionistas. Mas realmente, os valores que esse banco distribui todos os meses, geralmente é bem
baixo. Beleza, pessoal? Vamos lá. E a nossa próxima ação de banco, o banco privado Bradesco. O Bradesco que não só gera receita no Brasil, mas também tem uma pequena parte na Ásia e nos Estados Unidos. Os principais negócios que o Bradesco gera receita, mais de 68% é em juros e similares, em segundo lugar, seguros e previdência, e em terceiro lugar, em outros tipos de negócio. De código BBDC4, nesse momento o Banco Bradesco está custando R$ 13,50, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,12%, está com seu PL abaixo de 10 vezes, o PVP 0,86 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 11,18%. Observando o gráfico de Scontex do BBDC4, esse exato momento está apontando um bom ponto de entrada em relação à cotação desse banco, indicando assim uma boa oportunidade do papel. Mas claro, tá, pessoal? Verifique se faz parte do seu plano estratégico. Analisando outros indicadores fundamentalistas, percebam que o payout do Bradesco é 64,3%, apresentando a margem líquida de 6,86%, menor que o Banco Itaú. Se a gente fosse colocar um alerta em relação ao Banco Bradesco, seria o primeiro ponto na margem líquida. Outra questão é o ROI. O ROI do Banco Bradesco também baixo, 8,70%. E em relação ao lucro, nós temos um CARG negativo nesse período dos 5 anos. Observando agora o ranking do valor intrínseco de acordo com Graham, o Banco Bradesco está na posição número 70, tendo um preço justo de R$ 22,11 e um upside, uma margem de segurança acima de 63%. Observando agora a ação do Banco Bradesco de código BBDC4 em relação ao preço teto e margem de segurança, de acordo com Bazin, num período base de 5 anos, nós temos um yield médio anual de 6,38%, o que bate o critério de Bazin, absorvendo assim uma margem de segurança de 6,36%. Analisando o lucro por ação, notem o seguinte que, mesmo que 2021 nós tivemos o maior LPA, de 2022 até agora trouxe resultados reduzidos ano após ano. Observando o pagamento de dividendos, o BBDC4 também é uma das ações de banco que paga todos os meses. Se a gente for analisar o valor, é aproximadamente 1 centavo por ação, tá? E em alguns períodos, nós observamos alguns valores de proventos maiores que de costume. E o próximo banco da nossa lista é o Santander, um banco que ocupa a terceira posição entre os maiores bancos privados, com atuação tanto no varejo quanto no atacado. Além disso, o Banco Santander concentra sua geração de receita no Brasil e nos negócios que esse banco gera receita, 100% se dá na questão de juros e similares, trazendo então uma maior concentração de negócios se a gente comparar, por exemplo, aos outros dois bancos que a gente acabou de ver, Banco Itaú e Banco Bradesco, tá? E código SAMB11, nesse momento o Banco Santander está custando R$ 25,71, tem uma variação nos últimos 12 meses negativa de 14,29%, está com seu preço sobre o lucro abaixo de 8 vezes, o PVP 0,82, indicando que é um banco que se encontra descontado, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 6,28%. Observando o gráfico de Scontex do SAMB11, percebam comigo que nesse exato momento está apontando um bom ponto de entrada em relação à cotação do Banco Santander. Olhando mais indicadores fundamentalistas, o Banco Santander tem um payout de 48,75% e está com a margem líquida de 9,29%, né, abaixo de 10%, e o ROI do banco 10,47%. Quando a gente fala em lucratividade, esse CARG de 5 anos, percebam que nós temos um indicador negativo. Porém, pessoal, mesmo a gente analisando esse histórico nesses 5 anos, eu vou trazer aqui para vocês o último resultado, no caso desse terceiro TRI de 2024, em relação a ROI e lucratividade, e a gente vai observar também
inadimplência de cada um desses bancos, tá bom? Vamos lá. Observando agora o Banco Santander no valor intrínseco em relação à fórmula de Graham, nesse ranking, o Banco Santander se encontra na posição 59, tendo um preço justo, de acordo com Graham, de R$ 46,57, apresentando upside de 81,35%, ou seja, até agora, o Banco Santander está em primeiro lugar, Bradesco em segundo e o Banco Itaú em terceiro lugar. Observando agora a ação SAMB11 em relação ao preço teto e margem de segurança, nesses últimos 5 anos, nós temos um yield médio anual de 7,91%, o que bate tranquilamente o método de Bazin. Dessa forma, o preço teto dessa ação é R$ 33,86, trazendo uma margem de segurança de 31,85%. Quando a gente observa o LPA, se a gente observar 2023 a 2024, nós tivemos crescimento nesse lucro por ação. Vamos lá. Observando o radar inteligente do SAMB11, a propensão de pagamento se dá 3 vezes ao ano. Os possíveis meses são em fevereiro, maio e novembro. Observando os valores de dividendos, os valores de proventos dessa ação são maiores, mas não quer dizer por si só, olhando apenas esses dividendos, que tanto Bradesco quanto Itaú é uma ação ruim comparada ao Santander. A gente precisa observar outros critérios, tá bom? E a nossa última ação de banco para fazermos esse comparativo é a ação do Banco do Brasil, né, de código BBAS3. O Banco do Brasil, que nesse momento está custando R$ 25,37, tem uma variação positiva de 8,26% nos últimos 12 meses, está com seu PL abaixo de 6 vezes, o PVP de 0,80, uma ação também como outras aqui, se encontra descontada, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses, 9,86%. Olhando o Banco do Brasil na nossa ferramenta Descontex, nesse momento está apontando um bom ponto de entrada em relação à cotação atual do Banco do Brasil. Observando mais indicadores fundamentalistas, o payout do Banco do Brasil está apresentando aqui no site Investidor 10 50,17%, tem uma margem líquida de 10,91%, um ROI de 15,92% e tem um CARG de lucro durante esses 5 anos de 11,10%. Trazendo agora o Banco do Brasil nesse ranking do valor intrínseco de acordo com a fórmula de Graham, esse ranking mais pontual entre Santander, Bradesco e o Banco Itaú, o Banco do Brasil fica em primeiro lugar, apresentando um preço justo de R$ 63,81 e uma margem de segurança de acordo com Graham de 151,52%, ou seja, no ranking de Graham, entre esses bancos, o Banco do Brasil sai recebendo então o troféu de ouro nesse ranking. Observando agora o Banco do Brasil em relação a dividendos, notem que o preço teto e margem de segurança, nesse período de 5 anos, a margem de segurança de acordo com Bazin é negativa e o preço teto, os 6% de Bazin, é R$ 24,62. Por esse motivo, não apresenta uma margem de segurança. Entretanto, preste atenção aqui, veja, desde 2022, o Banco do Brasil ele vem apresentando distribuição de dividendos bem maior do que preconiza Décio Bazin. E a projeção dos analistas é que essa ação distribua mais de 10% de dividend yield. O que fez abaixar essa margem de segurança foi 2021 e também a distribuição em 2020. Porém, aqui, 2013 até 2021, nós estávamos com outro cenário do Banco do Brasil. Todavia, a partir de 2022 até o momento, nós temos outra configuração de banco, um banco mais eficiente, que paga mais dividendos. Beleza, pessoal? Esse é um ponto importante para a gente falar, tá bom? Vamos lá. Na questão de pagamento de dividendos, é um banco que paga bons dividendos. O próximo pagamento, por exemplo, que vai ser no dia 6/12, e a Datacom, inclusive, ainda está aberta até o dia 25/11, num valor aproximadamente de 48 centavos por ação. E a tendência desses pagamentos é que o Banco do Brasil pague em março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. E antes de a gente passar para o nosso ranking e batalha de dividendos,
dividendos, desses 4 bancos, notem essa matéria que saiu aqui, observando a questão de lucratividade nesse terceiro tri de 2024, o Banco Itaú cresce mais de 18%, o Banco do Brasil alcança o lucro mais de 8%, o Bradesco mais de 13% de lucratividade e o Santander 34,3%. Se a gente olhar a questão de ROI e inadimplência, o Banco Itaú vem com um ROI de 22,7%, o Banco do Brasil 21,1%, Bradesco 12,4% e o Santander 17%. Já no índice de inadimplência desse último resultado, também muito importante, quando a gente fala em bancos, o Itaú tem um índice de 2,6%, o Banco do Brasil 3,3%, Bradesco 4,2% e Santander 3,2% de inadimplência. Chegando agora no ranking de dividendos e margem de segurança, baseado nos últimos 12 meses, 3 anos e 5 anos, o Banco do Brasil ocupa o primeiro lugar, Bradesco em segundo lugar, o Santander em terceiro e o Banco Itaú em quarto lugar desse ranking. Em todo esse contexto, quando a gente observa, mesmo o Banco do Brasil tendo uma margem de segurança negativa de 2,96, quando a gente analisa os outros períodos e compara aos outros bancos, nós percebemos que mesmo assim o Banco do Brasil sai na frente de todos eles, beleza? Então, nesse vídeo, nós percebemos o seguinte, que o Banco do Brasil, tanto no ranking da fórmula de Graham, quanto no ranking de dividendos e margem de segurança, a ação BBAS3 ocupa o primeiro lugar, desbancando as outras 3 ações que nós analisamos nesse vídeo. E aí, eu já quero te perguntar, qual delas você possui? Coloca aí nos comentários, tá bom? E para eu saber, que você ficou comigo até o momento desse vídeo, segurou a minha mão até aqui, escreve aí nos comentários. A cada dia eu sou mais agradecido. Declara isso. A cada dia eu sou mais agradecido. Tenha certeza que a gratidão é um dos grandes diferenciais que separa você de muitos investidores. Então, se você é grato, coloca aí nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!